E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabendo onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Até aqui. Amém. Mas o amém ficou fraquinho, né, irmãos? Amém. Amém. Se nessa hora já o amém está fraco, olha, no frio a gente consome mais energia, daqui a pouco nem o amém não sai. Como a Irmandade sabe, as crianças já na convivência desde cedo com o pai, com a mãe, nas reuniões de jovens e menores, sabe deste fato entre muitos, que envolveu Jesus. Jesus, ele veio fazer pelo homem, por toda a humanidade, o que ninguém podia fazer e não pôde fazer. Ele veio fazer o que o Pai não pode, porque o Pai também precisou que fizesse por ele. Ninguém tinha ou teve condição de fazer sozinho ou pelo outro o que foi feito. Então ele, o ser perfeito, Filho de Deus, vindo ao mundo e sendo gerado da forma que foi, por virtude do Espírito Santo, ele veio ao mundo com esta missão, a missão de tirar o homem daqui um dia e levar um homem para um outro lugar, para a Cidade Santa. Na vida, os meninos sabem disso, as crianças, que muitos lugares que uma criança desejaria ir, porque vocês não trabalham, não têm dinheiro ainda, não têm salário, são pequenos, estão estudando. Então muita coisa vocês quereriam ter agora, mas ainda não ganha dinheiro, está estudando para que um dia, depois de formado, ser aí um profissional, técnico, um médico, um juiz, um advogado, enfim, na área da engenharia, enfim, o campo profissional ele é vasto. Mas as crianças de hoje, os jovens, enquanto viver aqui, precisa das coisas daqui, então trabalha para que tudo fique mais fácil, já que tudo é difícil. Então precisa buscar meios para que as coisas se tornem muito mais fáceis. A gente via as pessoas construir uma casa num trabalhão, demorava. Hoje tudo ficou mais fácil, porque o ser humano vai desenvolvendo, a tecnologia vai aparecendo, então tudo vai ficando mais fácil. E uma das formas
das crianças e os jovens tornar um pouco mais fácil a vida, ir agora, nesse período, estudando, orando, para que Deus prepare, não só para dar inteligência, para ser um bom profissional amanhã, que também não adianta ser só um profissional, vai ser mais um, ser um bom profissional, né? Precisa, quem quiser êxito, precisa não ser apenas mais um, mas buscar com seu empenho um diferencial. Se põe 2 restaurantes iguaizinhos, perto um do outro, vai dividir a renda com os 2. Mas aquele que traz consigo a diferença, e está escrito, salvo erro, em Provérbios ou em Cantares de Salomão, ou Eclesiastes, está escrito assim: o meu amado é aquele que traz a bandeira entre 10.000, ou seja, tem uma distinção sobre ele. É exatamente o que ocorreu com Davi, que Davi não se autopromoveu, não precisa, é ridículo, no sentido de fé, de doutrina, de espiritualidade, a gente fazer propaganda da gente é ridículo. Mas Davi não fez isso. Mas Deus foi abençoando Davi em tudo que ele fazia. Os meninos, prestem atenção, tudo que ele ia mexendo é porque ele fazia de alma. Tem gente que ele começa a fazer tanta coisa e não faz bem nenhuma e nem outra. Mas Davi, tudo que ele pegava, ele procurava fazer bem feitinho. Tudo para ele valia muito. Tanto é que, além de pastor de ovelhas, ele era músico, mas não era mais um. E não precisou dele falar, qualquer coisa aí que o Saul precisar, lembra de mim, tá bom? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estudei isso, eu toco isso, faz tempo. Não. A boa fama por si só ela voa. O bom nome voa. Por isso diz a Escritura, mais vale a boa fama do que o melhor unguento. Porque o melhor unguento é a figura do perfume caro e raro, que para comprá-lo não precisa de um valor moral. Tem dinheiro, vai, compra e paga e traz. Mas a boa fama é conquistada às vezes com dor, com lágrimas, debaixo de humilhação, de desprezo, de pisões. Por isso, nenhum jovem que esteja nesse tempo ouvindo aqui a palavra, aleluia, mantenha a boa fama. A fama profissional se adquire estudando, e pouco importa quem a pessoa seja, às vezes até um exímio profissional, mas é um pai duro, é uma profissional de mão cheia, mas como mãe é difícil. Mas quando fala desta boa fama, é aquela boa fama que começa de dentro para fora. Mas os nossos meninos e as nossas meninas já vêm distribuindo uma boa fama. Os pais estão felizes, pois nas casas tem Pai Nosso, tem oração, tem criança fazendo voto, Deus está ouvindo. E já tem criança que não vê a hora de voltar às reuniões de jovens e menores, para que com aquela vozinha infantil, ir lá na frente, com aquele cabelinho grandinho, é de 4 anos, é de 5, é de 7, é de 11, é o menininho também com o cabelinho ajeitado, com o gelzinho tudo ajeitado, ele quer ir lá na frente, olhar para o plenário e dizer: Deus seja louvado, eu fiz um voto lá no meio da pandemia, Deus me ouviu.
Meu pai estava aborrecido, minha mãe aborrecida. Eu orei e Deus ouviu. Ainda um tempo atrás, uma mãe disse que o menininho de 4 anos percebe tudo, né? Qualquer coisinha procura ele e não acha. Está lá perto da caminha dele, de joelho, com 4 aninhos, e chora, e ora, e pede, e clama. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Davi, ele foi lembrado lá, né? Saul não estava bem e dependia. Então foi sugerido a ele, tem um rapaz aí, o filho do Jessé, que ele é pastor, mas não é só pastor. Irmãos, daqui a pouco já acaba a palavra, a reunião. O próprio Davi, quando foi procurar as pedrinhas lá para enfrentar o gigante, ele poderia ter pego 1, 2, pegou 5. Não seria glorioso se com todo esse frio do próprio clima, não nos influenciasse negativamente, e agora, pelo mundo todo, todos nós fôssemos envolvidos numa santa comunhão, e Deus distribuísse pedrinhas aqui entre nós, na figura de valores, de dons. Por isso que Deus já deu para Davi não só a doçura do pastoreio, mas a virtude da música. Quem dá um dom, dá 2, dá 3, dá 4, dá glória a Deus aonde você estiver, começando aqui agora. O ribeiro corre, as pedrinhas estão dentro dele, te curva na tua humildade, levarás para o restante do ano um dom a mais. Bendito seja o Senhor. Mas a vida é bem assim. O menino não tem dinheiro, e um quer uma coisa, outro quer outra, deseja, mas vê que o pai não tem condição. E o pai até que queria. Mas aí surge lá alguém, sei lá, um tio, um vô, uma tia, uma avó. Eu até queria ir em tal lugar, visitar, sei lá, uma tal nação, uma cidade, mas não dá para ir. Aí de repente, um parente dele, alguém que o conheça, fala: olha, faz o seguinte, se você for um bom filho, cuidar bem, ser bem bonzinho, eu vou te levar lá. Mas eu não tenho dinheiro. Não, aí deixa por minha conta. Você faz a tua parte aqui, procura ser bonzinho, tudo, cumpre o teu dever, e assim, aguarda que eu vou te levar lá, tá bom? Então ele fica com a palavra e com a esperança, com a promessa, e vai procurar fazer seu papel. Mas você estuda bem. Inclusive, quando chegar em dezembro, nas férias, assim, se você for bem durante o ano, fica até como presente, se eu te levo lá. Mas ele mesmo não tem. Jesus veio aqui embaixo para levar a gente para um lugar, não tem como ir com dinheiro, não tem como ir com a ajuda de ninguém. É só ele que podia fazer isso. E ele desceu para subir. Isso tudo tem que ocorrer conosco. Quem quiser ser útil a alguém, desça para subir. Até algum pai que está ouvindo esse conselho, quer ajudar o teu filho, ajudar a tua filha, desça e suba com ela. O que fez Rebeca quando foi buscar água? Desceu à fonte. Se não desce, não pega água. Se não desce, doeu, não enche o vaso.
Mas ela desceu vazia, subiu cheia. E lá encontra o servo de Abraão. Salvo erro é assim. E ele chegou ali, ele pediu água, mas dentro dele: eu vou pedir água para mim, que é pouco. Mas se ela oferecer para os camelos, ela. Por isso que para casar, não é só se cantar esse hino, está confirmado. Não, sinais divinos, sinais palpáveis, sinais que fogem da nossa empolgação, que fogem do nosso entusiasmo. Bem, ela deu água para ele, está escrito que ela baixou. Para pegar água tem que abaixar, tem que descer. Para servir tem que abaixar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ela deu água para ele e diz: aguarda, que eu vou dar para os teus camelos também. Quando tudo isto ocorre, que coisa gloriosa! Ele tira alguns tesouros, pendentes, prata. Isso é teu, isso é teu, isso aqui também é teu. Quem serve sem pretensão é surpreendido ao servir. Alguém que pelo mundo afora está ouvindo esta palavra, sirva ao Senhor sem pretensão, porque as pretensões maltratam, as pretensões geram ciúmes, geram inveja, geram vaidade. Mas quem trabalha sem pretensões é livre. Do lado da fonte recebe ouro, recebe prata, recebe pendente. Aleluia. E tem tio, pai, avô, irmão que faz isso. Chega a notícia, até a criança fala: passei. Aí daqui a pouco o que ele não podia fazer, fizeram por ele. Segue. Cristo veio nesse mundo fazer isso. E quando ele ressuscita aqui neste capítulo, ele estava já assim, finalizando o desfecho da sua missão, para deixar esta obra do jeito que ela está e como ela ainda vai ficar, para que um dia, mais do que ir para uma outra nação, mais do que adquirir um bem desta vida, é voar deste mundo para a vida eterna. Por isso, estas mulheres aqui, bem no comecinho, escuro, foi lá no sepulcro, foram lá. Tem gente que não se mexe, irmão. Tem pessoas que até na pandemia continua do jeito que estava, parado, sem apetite, não tem fome. Se era presencial, não ia, reclamava. Agora, até quando que vai isso? Não vai mudar nada para você, porque esse é o mesmo de antes. Mas Deus quer te mudar aqui hoje. Neste domingo, bendito seja o nome do Senhor. Então foi lá, correu e trouxe lá uma boa notícia. Depois foi Pedro e João também, seguiram juntos, mas no meio do caminho a pressa, a vontade de chegar, fez com que João chegou mais cedo, né? Foi lá, olhou tudo aquilo, só olhou, mas aguardou. Esperou o mais velho chegar. Aí lá vinha Pedro, já meio cansado, chegou, olhou, entrou. Depois que entra, aí vem também outro discípulo, entra, eles olham, detalhes aqui, detalhes ali. Irmãos, Aleluia. tem gente que assiste um culto e não vê detalhe nenhum, mas tem gente, sabe aonde que ele acha detalhe? Na hora que ele para na porta da igreja, que ele vê a igreja, o portão aberto,
Uma criança passando, um jovem chegando, um velhinho vindo, um chorando, outro falando língua. Ele já vê detalhe aqui, vê detalhe lá, vê detalhe. O outro olha para tudo e não vê nada. Olha os dois discípulos. Um viu uma coisa, o outro viu outra. E está escrito que um deles, quando viu isso, viu aquele detalhe, abriu a mente. Creu. Jesus ressuscitou. Dê glória ao Senhor. Tudo que até então tu olhavas e não via, Deus vai desvendar os teus olhos doravante. Você vai ver o que muita gente não vê. Você vai ver ao folhear este livro aquilo que até agora não via. Lia nos Salmos, não achava nada, no Gênesis nada, Isaías nada, João nada. Dê glória ao Senhor, que além das letras, Deus vai te fazer encontrar as pedrinhas dos segredos divinos. Glória ao nome do Senhor. Te alegra. Há muita gente congregando, indo e vindo, mas não vê. Por que se chora? Não sei por que ela chora. Eu não sei por que precisa congregar. Já congregamos, já faz 20 dias, tem que ir de novo? Não vê nada. Ô mãe, mas eu já fui domingo passado. Ele que não está vendo nada ainda, mas se enxergar e só pensar um pouquinho, a vida está assim, ó. Ontem eu fiquei olhando para o meu relógio um pouco lá na parede e pensei assim, não adianta eu falar para esse ponteiro parar aqui, se ele parar o tempo não para. Não adianta a gente falar para o tempo para, espera um pouquinho que eu estou atrasado. Ele continua. Aleluia. Quem é que está aqui que fala para o tempo, espera um pouquinho, deixa eu pensar. Enquanto você pensa ou não pensa, você faz ou não faz. Tem gente cochilando que está aqui dentro. Acabou de acordar, graças a Deus. Então, irmãos, vamos sair daqui com um toque de Deus nos nossos olhos, para a gente ver aquilo que a gente não via até agora. E será tão abundante a bênção de Deus, que ela estará na sua casa, as tuas crianças encontrarão as pedrinhas, o pai achará, a juventude que está ouvindo a palavra e servindo ao Senhor, não vai apenas olhar e não ver nada. Como o companheiro de Eliseu olhou e além de ver, viu o pior. Chegou uma hora, viu o exército, inimigos, e falou, Eliseu, não, vamos morrer, estamos cercados, não tem para onde ir, agora acabou tudo. Senhor, o Eliseu ele não tinha chave para abrir olho, pai não tem, mãe não tem, o ancião não tem, o imperador não tem, o de jovens não tem, quem tem a chave, o jeito de abrir os olhos é só o Senhor. Então Eliseu falou, Senhor, abra os olhos do moço, para que veja que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. O exército de cavalos e carros de fogo. Seja abertos os nossos olhos aqui nesta manhã. E este Jesus que lemos sobre a sua ressurreição, ressuscitou para fazer por nós o que ninguém faria, para fazer na sua casa o que ninguém pode, pelo seu filho o que ninguém pode, pela tua menina o que ninguém pode, pelo teu papai o que ninguém pode, pela tua mamãe o que ninguém pode, para fazer na obra o que ninguém pode, só Ele pode. E além dele ter o poder para fazer, Ele já anuncia nesta manhã, não só posso, mas vou movimentar alguma coisa.
Deus seja louvado.